Terceira jornada do. Ora bem, é o que temos. Este apontamento de regresso pós 3 anos da pandemia. Já vamos neste terceiro take, como eu dizia. Hoje com a presença de um dos nossos inestimáveis colaboradores de Portugal Tunas, João Afonso. Johnny, para quem não conhece, boa noite, Johnny. Obrigado. Boa noite, como estamos? Obrigado pela tua paciência, pá, ao fim de 3 anos em regressares a estas leads da Portugal Tunas TV, não é? Porque nós há 3 anos para cá, não é? Quando interrompemos, continuamos a trabalhar tranquilamente, não é? Na nossa lavra, na nossa lavra online do portal, também tivemos aí uma nova versão que está aí a bombar. Mais redes sociais e tal, entretanto a malta lembrou-se, olha, pá, é o que temos e pronto. E é o que vamos tendo e vamos criar mais conteúdos para a Portugal Tunas TV. Sim. Se bem te lembras, na altura a malta até falava em tom de brincadeira. Vamos lá ver se conseguimos esticar isto uma vez por mês. E não sei o quê. Mas o pessoal estava tão ávido de ir para a rua, né? Na versão free, normal, e normalizar-se, digamos assim, que de facto depois já não houve assim muita vontade em querer voltar a estas coisas. Mas pronto, cá estamos, é o terceiro apontamento e vamos falar aqui mais ou menos durante uma horita sobre aquilo que é, se calhar, o que foram estes 3 anos para ti. Qual é a leitura que fazes do fenómeno nestes 3 anos pós-pandemia, desde que deixamos de estar no ar? Que é mais ou menos a pergunta que está a ser, não é? Na, na diagonal com todos os convidados e depois vamos desenvolvendo. Então, qual é a tua opinião sobre o que se passou imediatamente, não é? Na retoma, vamos chamar-lhe assim. Mas boa noite e obrigado pelo convite. Sim, tivemos há 3 anos todos juntos na Portugal Tunas TV, mas depois, com a liberdade que tivemos de sair à rua, já ninguém quis saber, porque seria o convívio. E a grande diferença desses últimos 3 anos, respondendo à tua pergunta, é a vontade, principalmente no início, naquele primeiro ano, a vontade com que toda a gente saiu à rua, porque foi como se houvesse um pequeno boom novamente, não digo no surgimento de novas turmas, mas no Uhum. boom da vontade, porque vimos muita malta a regressar, muita malta a querer aparecer outra vez. Também vimos o contrário, também vimos muitos grupos que não sobreviveram bem à pandemia. Mas de resto, penso que o movimento sobreviveu bem, os festivais mantêm-se, as tunas estão a manter-se, têm aparecido novos trabalhos, novas atuações, novas canções, novas gerações de tunas também, muito importante, vemos muitas tunas agora com novos elementos, apesar de Uhum. se notar a diferença de quem entra de novo agora, que ainda vem muito a medo, tem muita vontade, mas depois também há muito medo e há muito receio. Mas penso que estes últimos 3 anos foi um pouco o reavivar do que era o movimento, que andava assim um pouco mais parado, isso na minha opinião pessoal, claro. E houve um pouco também a seleção, a seleção foi feita com quem sobreviveu, quem sobreviveu melhor ou quem sobreviveu menos bem à pandemia. E faz algum sentido para ti que quem sobreviveu bem ou quem regressou bem sejam precisamente aquelas que tinham mais estrutura vinda do passado, mais ou menos recente, face àquelas que se calhar estavam menos estruturadas ou até mesmo desestruturadas ainda antes da pandemia? Há alguma relação entre uma coisa ou outra? Ou é apenas isso, é um epifenómeno? Ou Não foi, faz no caso? sentido porque, obviamente, que teres um grupo bem estruturado ia fazer com que tu sobrevivesses melhor, com que tu passasses melhor a pandemia. Um grupo que não estivesse coeso, que não estivesse a funcionar bem, obviamente que ia sentir muito a questão de não te poderes juntar, não poderes ensaiar, não teres um convívio sequer. Um, Isso ia ser um grande golpe para estes grupos menos preparados. Um grupo que já tivesse uma estrutura mais organizada, que tivesse tudo já preparado. Por exemplo, eu dou o nosso caso em Castelo Branco, da Estudantina. Nós tínhamos a estrutura tão bem organizada que nós, apesar de estarmos em casa, conseguimos ter um nosso convívio semanal como se fosse um ensaio, para falarmos com os outros. Inclusive até criamos um podcast interno na altura, com convidados, isso, ou seja, fizemos um pouco também parecido com isto, mas interno, só para consumo interno, e isso fez com que quando passasse a pandemia voltássemos
não te vou dizer que não se notasse a diferença, como é óbvio isso notar, mas cheio de vontade, como se tivéssemos tido apenas ali uma paragem momentânea. Obviamente que a estrutura e a forma como nós temos montado ajudou-nos muito, e isso vê-se também em todas as outras que sobreviveram bem e que estão bem, e que estão bem agora. Há inclusive também casos de tunas que parece que saíram melhor da pandemia do que o que estavam antes também. Uhum. Ou seja, a estrutura é muito, muito importante. E em que medida, então, pode estabelecer ou não um paralelo entre o que era o antes e o depois? Ou seja, reformulando a questão, estamos a falar de, tal como falei com a Adriana, por exemplo, que foi a nossa última entrevistada. Houve todas que surgiram em força, mas que já tinham estado em força antes da pandemia, ou seja, é como se aquilo Uhum. fosse uma espécie de ponte. Aqueles anos de pandemia foram apenas isso, só um intervalo, um passar de página. E houve outras que não. Houve outras que não. E houve outras também que se calhar que não estavam tão pujantes antes da pandemia e que surgiram agora. Eu volto a repetir, haverá alguma correlação? Uh, com toda a Hum, franqueza, custa-me um bocado a acreditar. Se por um lado aquelas que continuaram como se nada fosse, faz sentido, analisando caso a caso, na esmagadora maioria faz sentido. Depois há situações em que eu confesso que não consegui encontrar uma relação causa e efeito, um nexo causa e efeito. Não sei se concordas ou não com esta visão. Hum, na questão de ter Parece que o aparecido mundo mais começou forte no ou pós-pandemia. reaparecido. Né? Sim, sim. Há casos de tunas que foram, tiveram no passado um momento muito, muito em forma, digamos assim, depois estavam um pouco mais em baixo e vieram da pandemia em força. De tal maneira que temos um caso, posso citar um nome, temos um caso da Afonsina de Guimarães que veio muito forte da pandemia. Eles próprios dizem que vieram muito fortes da pandemia e nota-se, e tem estado muito em alta durante estes últimos Uhum. anos. Também há um ou outro caso que fiquei com a impressão que, ok, não estavam muito bem, a pandemia parecia que queria dar cabo do resto, mas de repente é como se quisessem fazer uma prova de vida. Estamos aqui outra vez com aquele receio do ok, isto podia ter fechado e nós não queremos que feche, e depois vamos buscar membros do passado também para voltar a tornar a coisa funcional. Também se viu um ou outro exemplo desses. Ou seja, penso que houve malta, houve quem sobrevivesse bem, houve malta que sobreviveu melhor, e houve malta que acusou, sinto eu, que acusou o toque e quiseram como que reaparecer, dizendo: Olá, nós estamos aqui, não esqueçam de nós, e isto não deu cabo de nós. Há alguns casos que fica com essa sensação também do querer fazer a prova de vida após isto. Prova de vida. Parece-me uma excelente forma de abordar a circunstância, porque em alguns casos não resultou. Sim. Concordas com isso? Claro, há casos em que tu, imagina, falando sempre nas gerações mais antigas, tu tens casos em que tu fazes uma prova de vida, tu consegues falar com as gerações anteriores, mais antigas, e eles estão disponíveis e querem ajudar. Há outros que, por muito queiras fazer uma prova de vida, o próprio grupo não tem condições sequer para tu fazeres uma prova de vida dessas. O grupo há grupos que já têm problemas de sempre, infelizmente há um ou outro que são conhecidos, são sempre conhecidos dessa forma, é a chamada o que está mal vai ficar, e por muito que se tente fazer provas de vida também não se consegue. Ou seja, há provas de vida que foram conseguidas, outras também não foram conseguidas. De todo. Mas isso tem a ver com a dinâmica também do próprio fenómeno do Nuril. Não é Sim, propriamente uma responsabilidade apenas e só do próprio, por muito que a tenha. Não é? não, Cada um deita-se na cama que faz e a vida é mesmo isso. exatamente, No entanto, o meio também se autorregula. E exatamente. Tu tens autorregula-se nomes, com dados, com inputs que são as próprias tunas que haverá casos até de tunas que nem sequer esqueceram ao trabalho de fazer prova de vida porque acharam que não tinham o que a fazer. Ou por arrogância, ou por sim, sim. ok, não, ou por manifesto desinteresse, uma espécie de laissez-faire, laissez-passer, né? E deixa andar Tu e logo se vê e quem vier atrás fecha a porta. Também pode ter acontecido isso, ok? Mas não sim, deixa de ser ah, curioso. Diz isto. já havia, e desculpe, já havia casos anteriormente dessa certa arrogância, grupos que do género, não, nós somos a Tuna X, não preciso de fazer Está nada. tudo bem, está tudo bem. Vão atrás de nós, e vão-nos bater à porta com toda a certeza, e tanto se deixaram andar, correu mal. E a pandemia a essas ainda lhes bateu mais forte,
e há nomeadamente uma ou outra que, pronto, resume-se a atividades esporádicas nas suas localidades, porque não conseguiram fazer muito mais. E o mercado, o meio, também faz essa própria seleção, como tu estavas a dizer, porque Sim, não adianta fazer uma. já o fez antes, aliás, faz desde Sim, sim, sempre. sim. Em bom rigor, faz desde sempre. Não é propriamente uma novidade dos últimos anos pré-pandemia. Não. As A, coisas são a como seleção que se são faz, e a seleção que se faz agora é, ok, tu já sabias que havia grupos antes que estavam, prontos, marcados ou sinalizados, a expressão que quisermos usar, que assim nos casos continuaram. foi sinalizados, noutros foi marcado. Depende do currículo e do Exato. cadastro de cada uma. Exatamente, exatamente. Que apesar de, depois disso, faz a tua prova de vida, mas o meio não anda a dormir, o meio sabe quem votou melhor, sabe Mas não quem seria está. suposto essa malta eh, ter aproveitado exatamente este ato de tempo que foi a pandemia para ressurgir com uma nova predisposição, atitude, forma de se dar novamente a conhecer. Ou seja, ter usado o tal período sabático, que, no fundo foi isso que aconteceu, não é? Deixou de haver atividade de túnel de facto, deixou de haver praticamente não é? Muita coisa durante aquele lapso de tempo. Não teria sido uma boa oportunidade para essa malta em concreto ter preparado, não é? Ter usando esse tempo não é, a seu favor, ter preparado o regresso e mostrar uma nova face, uma espécie de new hum, start, não é? Refresh. mas E se tiveste calhar grupos às que fizeram tantas não isso. se viu isso. Ou viste Há quem? um ou outro Quem não, não grupo. vale a pena apontar nomes, mas Não, não, sem viste falar isso a nomes, há grupos. acontecer? Vi, sem falar em nomes, como é óbvio, eu vi grupos que estavam marcados por comportamentos ou por qualidades, tudo o que tu quiseres olhar mais ao grupo. Há quem Uhum. goste mais de ver como é que eles tocam, há quem goste mais de ver como é que eles se comportam, como é que eles interagem. E há um outro grupo, também neste regresso, que eu tenho visto que sim, que fizeram um grande trabalho para tentar limpar o que estava, para tentar mostrar, não, isto são coisas do passado, nós somos agora isto. E vê-se que alguns fizeram esse trabalho, ou seja, é como se aproveitassem a pausa que tiveram para reestruturar e, olá, nós Ok. agora somos isto. E tens outros, que também da vivência que vou tendo, que vejo que não, continuam com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes e que a certa arrogância, que usaste a palavra há pouco, do nós somos X, nós somos Y, É uma quer lá isto espécie de saber. autismo, não é? Há muito autismo neste Salvaguardando meio. as devidas distâncias, mas é uma espécie de autismo, como quem diz, não, os outros é que estão Sim, mal, nós estamos bem. Quem quiser que nos ature, não é? Como nós somos e sempre fomos, e se não quiserem, convidem outro. E pronto, e voltamos novamente à tal autorregulação do fenómeno, que não é de hoje, não é sim, sim. pré-pandemia, já existia há muito tempo e continua a existir, e vai necessariamente continuar a existir. Aliás, o passado recente de 30 anos, não é? 35, pós-boom, mostra-nos exatamente que a autorregulação do meio acaba por colocar os comboios nos carris devidos. Sim. E obviamente deixa para trás alguns vagões, não é? Sim, mas a autorregulação sempre Hum, existiu, sempre vai existir, apesar de haver sempre aqueles sítios onde tu vais achar, e que é uma coisa que se fala muito, é naqueles sítios onde vão sempre os mesmos. Por muito que os mesmos já não estejam bem, são sempre os que lá vão, mas isso, com o tempo, também acredito que irá falamos mudar. sobre isso no Tunísios. Aliás, nós tivemos um programa que eu ainda há pouco Sim, tempo tive a oportunidade de falou rever, disso. um bocadinho em preparação também deste novo apontamento. Sim, porque eu tenho, volto a dizer, tenho muito tempo livre, não é? Que é para não dizer, mas estes gajos não têm muito tempo livre. Não, eu digo já, tenho muito tempo livre, ok? Depois depende da forma, né? Uns usam para uma coisa, outros usam para outra. Exato. E de facto, no muito tempo livre que eu tenho, mesmo tendo uma atividade profissional que é diária e constante com horários fixos, mesmo nesse tempo livre que eu tenho, consegui-me perceber, vendo e revendo, a perceber de muita coisa, vendo e revendo precisamente praticamente todas as emissões, se calhar excepciono aí umas 5 6 praticamente todas as emissões do Tunísio e do Tuna Portugal e também do Filhos do Boom. Aliás, o Filhos do Boom é um programa ao qual eu recorro muitas vezes até como auxiliar de memória, espécie de cábula.
Sim. porque teve esse condão exatamente de nos reportar a outros tempos que são basicamente a gênese daquilo que nós somos hoje. Pois eu, de E certeza que ao veres estes programas vais ver que isto também acaba por se repetir um pouco. Há temas que vão ser sempre sim, falados, e acaba sim, por ser sim, sempre esta temática. a conversa sobre Tunas, independentemente pela ponta que lhe possas pegar, e lembro que o Tunis tinha um figurino muito próprio, depois na temporada 2 mudou um bocadinho esse mesmo figurino, mantendo-se, mas alterando um bocadinho também na forma. Já o Tuna Portugal tinha outro tipo de formato, o Filhos do Boom, outro tipo de formato teve. E este ainda consegue chegar à fantástica equação do quarto formato completamente distinto. Porque nós não pretendemos falar aqui de história, não vamos fazer tutoriais de 15 minutos, não vamos falar sobre o boom, ok? Não é essa a intenção. Portanto, significa que nós estamos num quarto formato, não vamos fazer entrevistas a tunas, não é nada disto. Estou a falar com pessoas avulso, não é? E estamos a falar sobre o que é o momento atual, a fazer uma pequena retrospectiva daquilo que aconteceu neste hiato de tempo de 3 anos pós-pandemia até hoje, até ao que temos, até ao que temos, e isto muda um bocadinho as coisas naquilo que são, para já, os conteúdos da Portugal Tunas TV e a forma de os abordar. Voltamos ao mesmo, não é? Mas por outro lado, acaba, e é uma conversa que nós temos sempre quando estamos, não é, num bar de um festival de Tunas. É um bocadinho circuito fechado, não é? Faz lembrar o quanto quilómetros de um carro. Chega aos 9.999, bates-te no zero. E o Se motor tiveres entra uma na sede. segunda vida. Sim, frequentemente no Mercedes. Frequentemente no Mercedes que diz táxi, sim. Exato. Frequentemente. Portanto, este é o lado bom barra mau, não é? De estarmos a falar de um tema que nós gostamos. Nós sabemos que mais tarde ou mais cedo vamos resvalar, se calhar, na banalidade, no repetitivo, no mais do mesmo. No entanto, fazer esta retrospectiva também tem a ver com os tempos que nós estamos a atravessar e é por isso tanto que nós reativamos, não é? Através deste apontamento que Sim. temos hoje, reativamos estas conversas, não é? Eu não queria chamar conversas em família porque a frase conversas em família em Portugal tem uma conotação que não me agrada de todo. Mas em todo caso Certo. não deixa de ser, né, retirando essa conotação, não deixa de ser um bocadinho isso. Né? Nós estamos aqui basicamente, olha, então, e como é que a malta anda? Né? Isto traduzido para português corriqueiro, né? Está tudo a correr bem e tal, tem havido aí algumas cenas e tal, e aquele festival que foi fixe, e aquele partiu, e o outro não sei o quê, e o outro abriu um extintor, não sei o quê. Não andamos muito longe da conversa de Tasca, no bom sentido, ok? Mas com um bocadinho, né? O Gordon Ramsay, um bocadinho mais de elevação. Sim. Ok? Exatamente. E a lógica é essa. A lógica, neste caso em concreto, é essa. Obviamente que nós podemos estar aqui, eu já o disse en privé, a muito e boa gente, né? Se quiséssemos ser um blockbuster tipo CMTV e espalhávamos aqui horrores de meia-noite, né? Já o podíamos ter feito na pandemia e não fizemos. E era só ir para ali Sim, fora. sim. Não é? Porque o conhecimento que o Portugal Tunas tem e a sua equipa tem de muito do que acontece, e ainda hoje, ainda há pouco tempo aconteceram 2 ou 3, e que nós mantivemos tranquila e serenamente, não é? O silêncio no éter. Se fôssemos outros, se calhar não. Sim. E estaríamos exatamente a entrar numa Fazíamos lógica de uma barra vermelha a dizer alerta PT tudo. por aí, né? E teríamos um bocado, seríamos basicamente uma espécie de algoritmo, não é? Forçado, não é? Neste caso pelo ser humano e não pela IA, Isso seria inteligência sempre o artificial. caminho fácil. Isso seria sempre o caminho fácil. Exatamente, Nós, na exatamente, não equipa é? do Portugal, Prometer nós temos isto malta com e. muitos anos, Não, não, desculpa, mas eu temos malta com gosto. muitos anos, com muitos conhecimentos, mesmo sem ser do Portugal Tunas, tu acabas por saber das histórias, porque conhece alguém que te manda aquela mensagem. Então já viste esta cena que aconteceu? Era um caminho muito fácil para termos visualizações, para termos o algoritmo a rebentar à nossa custa, mas Eu sou o primeiro a acho que a dizer-te e seriedade tu. deve-se manter sempre. Exato, é uma opção. Eu sou o primeiro a dizer e provavelmente o José Rosado será o segundo e tu o terceiro e por aí fora. E o resto da equipa, que nós quiséssemos pegar fogo à tenda, já teríamos feito há muito tempo. E com provas, inclusivamente, daquilo que estaríamos a afirmar. Mas não é essa a nossa função. Aliás, não é essa a nossa vontade. Podemos Sabes que é, agora vamos bater à eventualmente. porta provavelmente a perguntar.
Pois, ok, eu continuo ao fim de 35 anos a querer as notícias no telemóvel. Se eu não as peço, bom, cada um fará a interpretação, não é? Eu não ando, mesmo tendo muito tempo livre, tenho seguramente mais e melhor que fazer. Eu não ando atrás do. Não, é? O Portal Tunas não está na lógica, não é? Comunicação social tubarão. Onde há sangue, a malta está lá. Nunca foi essa a perspectiva. E nós já, com o nosso silêncio, já salvaguardamos umas quantas donzelas, não é? Passa a expressão de dissabores muito sérios. É verdade. Obviamente que nós não vamos mais longe do que isto. Mas isso aí é uma hipocrisia, não sei o quê. Chamem-lhe o que quiserem. É uma forma de estar. É uma forma de estar. Não é isso que nos move, no entanto. Vamos ao genérico da circunstância, não ao pontualizar, mas sim ao genérico da circunstância. E isso, não é? Esse genérico da circunstância é um bocadinho, queira só não queira, não é? O apalpar do fenómeno. O meter do termómetro, se quiseres, debaixo da virilha do fenómeno de Neril português. Porque isso também faz parte, felizmente ou infelizmente. Voltamos à história da credibilidade, que eu falei aqui também no programa com a Adriana. A questão da credibilidade de Tuna estudantil, entenda-se, enquanto cultura. Tu achas que nós somos credíveis enquanto cultura? E lanço-te aqui para comparação o fado. Ora, isso é uma conversa que eu tenho muitas vezes também com muita gente nas tais conversas táticas que nós temos. E muitas vezes nós ouvimos malta dizer, mas porque é que as tunas não são mais conhecidas? Porque é que as tunas não vão mais à televisão? Ou porque é que há músicas tão boas, porque é que não passam na rádio? Eu acho que passa pela credibilidade. Porque tu tens tunas muito boas, com grandes arranjos musicais, com canções que na rádio faziam tanto ou mais sucesso do que muitas por lá andam. Mas depois é a credibilidade que outras tunas dão, ah, do Mata Carebe Cop. Há casos desses. Eu falo de uma experiência pessoal de ligarem da comissão de festas a dizer que querem lá a tuna e depois quando tu apresentas o cachê e as condições ficam muito admirados se a gente não ia para lá pela bifana e pela cerveja porque o que a tuna quer é andar com os copos. E também ouvi, infelizmente, muitas tunas a dizer que sim, que a malta queria era copos. A credibilidade do movimento perde-se quando tu tens metade a trabalhar para a qualidade, para ser representado, para se mostrar com qualidade, para mostrar à sua Estás cidade, muito às suas otimista, famílias que metade. estão. Metade escolhi livremente. Como é óbvio, Ok. não é metade. Mas gostava muito que fosse, por exemplo, metade. Em que, Sim, que sim, eu trabalhas também. Eu também. para apresentar às faculdades, às câmaras, às juntas, a tudo o que são instituições e mesmo à sociedade no geral. E pá, esses gajos da Tuna hum, tocam muito, são muito bons. Mas depois, enquanto tiveres aquele grupo que quer ou que são os copos, ou que querem arrebentar com os extintores, como falaste há bocado, entre outras coisas mais, hum, enquanto houver sempre esses grupos que estão mais preocupados em viver o momento porque a capa negra justifica tudo e disfarça tudo e desculpa tudo, quando havia malta assim, a credibilidade perde-se um bocado. Eu, por exemplo, também que eu vi uma vez num festival no Monte Caparica, onde o convidado era o Paulo Carvalho e dizia ao Paulo Carvalho, eu ia passar e queria ouvir a conversa, dizia ao Paulo Carvalho para um amigo que dizia: estes gajos das tunas tocam como ao caraças, cantam como ao caraças, mas ninguém lhes liga porque há uma data deles não sempre os copos. E depois eles também não se levam a sério. Ou seja, é um pouco a ideia que passa. Infelizmente, ainda Eu temos aqui há muito. uns anos valentes atrás estive num júri de um festival de Tunas no Porto, juntamente com o Carlos Mendes. Falaste no Paulo Carvalho. Sim. E eu ponho-te a carta do Carlos Mendes. Quem não sabe quem é o Carlos Mendes, Google it. Sim. Que é para poupar tempo. E foi exatamente essa a reação que ele teve. O homem estava basicamente aparvalhado com a qualidade musical que estava em cima do palco Coliseu. Acredito perfeitamente. E Porque se tu mais, fores, mais interessante do que isso, chegou ao fim, chegou à altura dele votar e ainda teve o cuidado. Também estamos a falar de uma pessoa que é extremamente sensível e foi aquilo que eu percebi do trato, pelo menos naquela noite foi.
e acima de tudo humilde, ao ponto de dizer quando chegou a vez de lutar, é bom, aqui está a minha votação, mas vocês é que, ok, eu não quero criar aqui. Ah, O homem até se esses são os sentiu de entendidos. alguma forma constrangido, inibido, ok, desconfortável por estar naquela situação depois, atenção, não é antes, não é? Sim, Antes sim. de começar o festival, ele era mais um eh, banal mortal que estava lá, que por acaso chama-se Carlos Mendes. Pronto, fazia parte do júri, era um jurado como outro qualquer. No Mas final, isso, o mas homem isso é estava recorrente. completamente aparvalhado. Essas Pela reações são positiva, pela recorrentes. positiva. Sim, sim, sim. Tu vês este tipo de reações a serem recorrentes com malta que tem aquela ideia do que é. Mas de repente vês uma atuação a sério, com arranjos a sério, e pensas, não, peraí, que eu tinha uma ideia completamente errada. Porque lá está, enquanto formos sempre associados à mulher gorda e ao garrafão do vinho, a malta vai pensar que não és capaz de fazer mais daquilo. Depois tens toda a moda da piada dos humoristas nacionais, da piada do gajo da tuna do cavaquinho, já vai com os copos ali no Campo Grande. É um clássico. É o clássico, tudo o que é humorista já teve a piada do gajo da tuna, já todos a fizeram. Inclusive humoristas são elementos e antigos elementos de tuna. Hum, Temos um grande trabalho a fazer nesse sentido. A credibilidade. Há grupos que estão credibilizados nos seus meios, mas até ser um fenómeno nacional ainda vai demorar muito tempo, se é que algum dia será por completo. Ou seja, então, eu consigo aferir das suas palavras que é muito difícil perceber-se ou apercebermos da tuna estudantil nos dias de hoje como uma cultura respeitável, se calhar uma cultura urbana, digamos assim. Eu não gosto muito de estar a aplicar o termo urbano aqui, Sim, até porque temos cada vez mais tunas do interior, de cidades pequenas e vilas até, que contam, obviamente, fazem parte deste fenómeno na sua plenitude. E eu quando digo aqui o urbano é mais no sentido, não é, da sim, contribuição com sim. a antiga tuna rural, que também as há ainda hoje, que não é estudantil, que não tem, que é outro paradoxo, não tem nem de perto nem de longe, apesar de ser bem mais antiga que a tuna estudantil em Portugal, não tem nem de perto nem de longe a exposição que nós temos, porque é de fato curioso, não é? Sim. Uma das coisas também Nós, que tu tens próprio, é. nós próprios nas tunas alimentamos e mal mais um mito urbano, não é? Que tuna é de estudantes, tudo que não for de estudantes não é tuna. Não, não, isso é um O que erro é, o que antigo, é, o que principalmente é, quem um, ainda acredita no califa de Tunis. é um manifesto de ignorância. Não é? Sim, isso é como aquela Há malta. 20 anos atrás ainda se desculpava porque não havia por onde, ok? Hoje em dia não se desculpa porque Altunas não é o algoritmo, mas bolas, quer dizer, já andamos nisto há tempo suficiente para ter demonstrado, não é? Nós e outros, Sim. que não é assim. Isso é como a eterna história dos vizinhos do lado que dizem que a tuna começou no século XVI e depois tens tunas que são mais antigas que a existência da própria faculdade. Como aconteceu no Sim. país do lado, há casos desses. É isso, e o califa de Tunis, que andava ele Mas sempre pelas ruas. atenção, mas atenção, mas aqui deu-se um fenómeno. Nos últimos, 2010 para a frente, 2011, não é? Houve um trabalho muito, que é conhecido, de desmistificação cá em Portugal. E ao mesmo tempo, em paralelo, da parte de alguns, não todos, mas de alguns estudiosos espanhóis também, do fenómeno tuneril, neste caso espanhol também, que concluíram, não é, grosso modo, aquilo que nós concluímos também, depois cada um conclui na sua lavra, não é? Os Sim. espanhóis lavram naturalmente da fronteira para lá e nós lavramos naturalmente da fronteira para cá. Nunca nos demos ao trabalho de querer dizer que Olivença era nosso e que havia lá uma tuna. Não foi nada disso que aconteceu. Nunca quisemos criar nenhum conflito diplomático, apenas e só contrastamos, obviamente, como mandam as boas regras. As informações foram recolhidas então, 2010, sensivelmente, 2011, para cá. O que nós vimos foi uma coisa absolutamente extraordinária. Que essa história que tu falaste, por exemplo, do caso espanhol, de uma tuna espanhola, não é? Que se dizia de um determinado século, quando nem sequer a universidade existia na terra onde eles estão. O historial dessa tuna dizia-o nessa altura. Depois deixou de o dizer.
Eles têm que acompanhar os tempos. A partir do momento em que sabes que é mito, se insistires no mito, já não estás a ser houve inteligente. tunas, mas nota, sem que ninguém fizesse qualquer tipo de. Né, e estamos a falar do caso espanhol, que é para não falar no caso português, que assim não ferimos suscetibilidades locais ou paroquianas. Sim. Indo ao lado de lá da fronteira, ainda há mais outro caso extraordinário. A beca, não sei o quê, fomos dispensados de usar beca, El Rei, não sei o quê. Azar dos távoras. Naquele tempo não podia haver becas nas tunas por uma razão muito simples. Para além de não haver tunas, Exato. a beca só surge em finais dos anos 50, início dos 60 do século XX. Como é que se pode dispensar uma coisa que não existia? Isso é uma malta Hum, que vive muito à frente do seu tempo. não, e agora vamos ao. Pois, ok. Provavelmente terão acesso a algumas entidades divinas que nós não captamos, não temos rede Wi-Fi para isso, nem IA que chega tanto. Mas na verdade, e eu tenho esses historiais aqui em festivais onde essas tunas vinham cá e largavam, não é? Esse lastro romanticista, não é? Que nós somos do tempo de Foscou e das gravuras e do Paleolítico Inferior. Eu tenho esses historiais, estão lá, ok? Partes do princípio que aquilo não é inventado pelo organizador português. Aquilo eram uns faxes que eles mandavam, se bem se lembra. Para a malta que não sabe o que é um fax, era um papel que entrava numa máquina em Espanha e saía numa máquina igual aqui. Portanto, aquilo era da lavra do próprio. Depois tinham sites na net. E há uns anos desta parte, ou seja, já após esse estudo feito em paralelo, quer do lado português, quer do lado espanhol, o que nós constatamos é que, por exemplo, nesse caso, desapareceu toda essa. E de um momento para o outro, uma tuna nascida em 1600, no tempo do El Rei, passou a ter 40 anos assim no ápice. Ou seja, perdeu, não é? Uma Fez data um, de. fez um lifting à data de fundação. Pois. E isto tem a ver com a tal história da credibilidade. A única maneira. Isto leva-nos a uma questão, e acho, e disto a questão mesmo em tom de pergunta. A melhor forma de nos credibilizarmos não será a procura da verdade. Por Obviamente que muito que sim. nos custe. Não, mas obviamente que sim. A procura da verdade, porque se insistes no mito ou na mentira, não podes esperar que sejas visto como alguém sério ou credível. Ou seja, tens de procurar a verdade e falar dos factos como eles são também. É que Só assim vais conseguir ter a credibilização. são E bem factos menos as documentados. tunas, exato, são bem menos as tunas desde 2010 até agora. Portanto, estamos a falar grosso modo de 15 anos. São bem menos as tunas em Espanha que nos seus historiais, independentemente da plataforma que usaram para as divulgar. Os próprios historiais. São muito menos aquelas que nasceram no século XII hoje do que as que nasceram no século XII em 2010. Sim, sim. E isto é Nada. sintoma de uma coisa absolutamente clara. Quem colocou a verdade em cima da mesa, no limite, estava certo. Gosto-se da pessoa ou não, gosto-se daquilo que eles escreveram ou não, gosto dos podcasts que fizeram ou não. Na verdade, se essa gente que descobriu a verdade, passa a redundância, não tivesse feito um trabalho de credibilização, que é disso que estamos a falar, eles não mudariam, não é? Rapidamente a sua fundação do século XII para o século de finais, não é? Meados do século XX em alguns casos. Isso também passa um pouco pela modernização, que eu, pelo menos, é essa impressão que fico das vezes que fui tocar a Espanha e dos contactos com eles. Também é um pouco a modernização que eles estão a tentar fazer, ou seja, acabar com os mitos, assumir o que é verdade, o que é um facto, porque eles também, pronto, atravessaram e atravessam uma fase assim mais, porque eles são muito conotados com o antigo sistema político espanhol, então há muita gente lá que não é fã por causa disso, então eles tiveram que se adaptar e trazer credibilidade ao movimento também para serem vistos de melhor forma. E Tens cá, que ter um limite curiosamente, também baseoso, não, aconteceu não, revisionismo. Desculpa interromper. Cá aconteceu também revisionismo histórico, no fundo acaba por ser uma forma de revisionismo, mas positivo. Ou seja, também houve tunas que de um momento para o outro mandaram o califa imediatamente para o seu califado. não Que tinha por que fazer acaso não sentido. era califado nenhum. Exato. O califa de Tunes nunca existiu. Mas pronto, Google it. Um,
De um momento para o outro desapareceu o Califa, e lá foi o Califa, não é? Assalto, É a não é? questão da credibilidade que Para falava. Alcácer Quibir, não é? É aquela coisa como eu falei uma vez no podcast, não dos nossos, no Portal Tunas, mas sim por causa da Academia de História da Tuna, com ilustres estudiosos espanhóis, precisamente, não é? Houve alguém de Espanha que disse, porque nós perguntamos a eles porque é que isto acontece? Porque é que acontece esta romantização? Porque é que aconteceu esta romantização? E a resposta de um deles foi absolutamente clara. Porque é muito mais interessante, não é? Chegares ali à Plaza del Obradoiro, em Santiago de Compostela, com um traje daqueles, por acaso. É um traje que é uma mistura de vários trajes, de várias épocas, desde o século de ouro até hoje. Ou seja, é uma miscelânea. Sim. É muito mais simpático Certo. dizes não é? A um peregrino que veio da Holanda, aqui desde o tempo, desde o Jurássico inferior, amigo. Tenha lá paciência. Tem de ser Compre-nos matrículas da compre-nos universidade. um CD. Vou a Exato. ver. Mas isso É é a muito mais romantização do produto. simpático. É uma espécie, como alguém disse muito bem, como disse o Pepe da turma universitária de Barcelona, que fazia parte, e faz parte da HT, é uma espécie de autoconforto que só acontece quando há ignorância. Sim. É a Porque conhecendo-se romantização os porque fica factos, até exatamente. uma aura mística. Atenção que isto é um grupo que está É muito aqui mais há giro um gajo 500 dizer, anos. né? Exatamente. É muito mais giro um E gajo o dizer, não. mesmo aconteceu em Portugal. Nós somos os herdeiros da tradição espanhola que tem 500 anos. E por isso é que durante muito tempo andou muita gente a dizer estas coisas nos historiais. Não, nós somos todos herdeiros daquelas tunas de liceu que havia no início do século XX, finais do XIX, e depois do boom nos anos 80 de quem veio e quem viu os espanhóis tocar. Mas os espanhóis, só porque eles tinham os trajes ou porque eles traziam a história, não tínhamos que pegar nas conversas deles, senão qualquer dia também dizemos que uma das tunas em Coimbra também estava lá quando se instituiu finalmente a Universidade em Coimbra, vieram de Lisboa para lá. Só faltava também começarmos a dizer isso em Portugal. Eu ia contar agora a história, mas não quero, porque senão estamos a regressar ao Tuna Portugal. A história da famosa, né? Tuna. Tuna não, peço desculpa. Universidade da Costa, que tinha surgido a algures na Costa, em Guimarães, que tinha ensino equiparado, e viemos a descobrir que isso era um ogro de todo tamanho. Não era a Acho Universidade que de não Ensino sabia. Superior, coisa em cima nenhuma. Mas pronto, adiante. A questão aqui é, e agora tentando reposicionar as coisas nos tempos mais recentes. Hum, nós temos aqui em Portugal, temos uma necessidade constante, ou alguns dos turnos, dos portugueses, se calhar a maioria, não sei, não contei, temos uma necessidade constante desta romantização. Mesmo depois de irmos destruindo mitos, de forma comprovada, continua a haver em determinados setores, se quiseres, micro, nanosetores do nariz portugueses, continua a haver esta. Bom, é uma espécie de eu por aqui não vou, não dá, vamos à volta, não é? É como largar um rato, não é? Num labirinto que todos nós sabemos que nenhum dos caminhos tem saída. Ok? E a malta continua a fazer o papel do rato. Sim. Avança, é por aqui não dá. Volta para trás. Volta para trás. Então, temos vindo a assistir a coisas absolutamente extraordinárias. O que é que tens a opinar, tu que já andas nisto há uns anos, Valente, de situações onde pá, os espanhóis, não sei o quê, né? Têm lá umas tradições, a malta não gosta, são tradições deles e não sei o quê. E depois, ato contínuo, vês essas pessoas que dizem essas coisas a reproduzir tradições tonaristas espanholas do curro. Sim, voltamos à questão da romantização e do que aprendemos do lado de lá. Porque ainda é aquela cena do o romantismo e o misticismo de ser o tuno negro. Não, não vamos, não, porque de onde depressa dizemos que não queremos saber dos espanhóis para nada, como estamos a copiar-lhes literalmente tudo o que eles fazem. E na Desde maioria os dos atos casos, do e na festival. maioria dos casos sem sequer saberem, porque não Sim, leram, está disponível. exatamente, Google é It. só porque viram alguém fazer, olha, deixa-me aqui fazer também. 80% E do que nós porquê? somos Porque hoje em dia veio do lado de lá da malta da sim, Lirense. sim, A espanhola. exatamente.
Mas Sou porque é Ministro da muito aquela Defesa. cena do. Há malta, eu vejo também ao longo destes anos todos, há malta, eu obviamente também quando comecei, ouvi estas histórias e pensei assim, ok, se há tanta gente a dizer isto é capaz de haver algum fundo de verdade, mas depois uma pessoa começa a ler, começas a informar-te e depois, quando é por mim, não, andávamos aqui, era todos a bater numa treta. Hum, há muito romantizar da tradição, porque é o que estávamos a falar há bocado, se Qual tu criares tradição? aquela aura mística, epá, estes gajos da Tuna estão aqui, mas desde sempre. Isto é uma tradição que vem desde sempre. Isto é uma tradição mais recente do que as pessoas pensam, mas assim não tem piada. Assim não consegues dar aquela Como dizia, larachazinha a quem como quer dizia o espetar outro, uma né? laracha. Como dizia o Rafa Ochencho, da Tuna Medicina de Córdoba, outro grande estudioso da Tuna em Espanha. Sim, porque em Espanha também há quem se título de estudioso. Ou se, ou se apresente como tal, com todo o meu devido respeito, o meu pastor alemão é bem mais estudioso de tunas do que eles. Porque continuam a reproduzir, ok? Ad nauseam, né? As mesmas tretas, apenas lhes A partir do metem um momento em que floreado, reproduzes uma metem um treta, embrulho perdes a diferente. seriedade. Não, porque é uma coisa engraçada. Quando se inventa, não se sabe. Quem não sabe, não sabe e inventa. Para não perder a face, inventa. E depois não tem capacidade de inventar na mesma cadência e na mesma camada de invenção. O que é que eu quero dizer com isto? Não é consistente. Se lhe perguntares outra vez a mesma coisa 15 dias depois ou um ano depois, aquilo já vem um bocadinho distorcido em relação à invenção primeira. Então, quando dás por ela, tens 10 versões da invenção primeira. Ou seja, Mas como não é isso verdade, é corrente. que são invenções em cadeia. Quando a verdade é só uma. É o caso da Beca, É recorrente em por todos exemplo. os setores da sociedade. Tu já só consegues também Exatamente. só consegues enganar quem quer ser enganado ou se deixa ser enganado porque já não quer saber. Porque alguém que esteja interessado, o mínimo dos mínimos, em saber o que se passa, vai ler, vai investigar e vai perceber assim: espera aí, há aqui uma data de malta a dizer que isto não é assim, quem é que é este gajo para dizer que afinal é Para, desta é maneira? tal Não. história, é muito mais confortável, é muito mais quentinho, acreditar numa patranha, porque não te obriga sequer a um esforço. Sim. Ainda por Eu cima, ouvi dizer que é assim, está sentes bem. o calor da suposta maioria. E Exato. então andamos, pronto, não há grande. Não, era o que faltava, não. Nós temos, é século XII, acabou. Pronto. Porquê? Isso eu não sei. Quer dizer, sei. Pá. Eu uma vez apanhei um gajo do meu tempo, um senhor gajo, conhecido, começamos a falar destas coisas e ao fim de 5 minutos desisti. Porque eu perguntei, eu já estava a falar, as origens do estudo, sei o quê. Eu disse, olha, cuidado, não é, é uma coisa muito mais recente, século XIX, não é? Isso é mentira. Ricardo, desculpa lá, mas isso é mentira. E eu, bom, já, já estamos a começar bem. Então, se isso é mentira, vais-me dizer qual é a verdade. Parece-me uma pergunta inteligentíssima perante, né? Eu tinha-lhe dito que as tunas estudantis nascem no último quartel do século XIX. Ponto. Expliquei-lhe muito sumariamente, não estamos aqui a ser chato. E a resposta do bacana foi: Ricardo, desculpa lá, mas isso é mentira. Bom, a partir deste momento, se ele me disse isto é mentira, eu só tinha uma pergunta a fazer. Bom, assim sendo, Zé, vamos para o Zé, que é um termo coloquialmente universal, assim sendo, Zé, o que eu estou a dizer é mentira, sabes qual é a verdade. Qual é a verdade? Resposta imediata do bacana. Bom, nessa matéria há duas teorias. Foi exatamente aqui que eu desliguei. Isto é Não é verdade. rigorosamente verdade. Mas Isto dizer aconteceu, isso eu ou até não vou sei dizer é. quando, até vou dizer quando é que isto aconteceu. Isto aconteceu no Fito de Porto, foi realizado no Palácio, ao ar livre. Não sei precisar a edição, foi pouco antes, foi uma edição anterior à pandemia. Não foi a edição da pandemia. Numa edição que foi feita no Palácio Cristal, no Pavilhão Rosa Mota, ou no Super Boca Arena, Super Mota Rosa Boca Arena. Mas E isso é tem a aqui, e é credibilidade, aqui que essa tu tem a mesma qualidade percebes. de um não sei. Então, Não, então qual é a verdade? Há duas não, teorias. é melhor, é Diz bem logo que não mais. sabes, ouviste foi isto. Jorinha, é bem mais rebuscado que isso. Foi uma coisa que eu escrevi no meu blog aqui há uns tempos atrás. É um bocadinho. Eu ando nisto há 30 anos, logo sei de caraças sobre tudo. Falso.
E digo isto a quem quer que seja. Eu conheço 200 mil tunos em Portugal, mais 50 mil em Espanha, berlengas adjacentes, Canárias, o Panhão da Beleza lá à fronteira e não sei por aí fora. Logo conheço muito tuna espanhol. Falso. Outra variante deste barrote monumental. Eu sou um excelente músico, excelente solista, excelente pandeirete, whatever, o que tu quiseres, ok? É só escolher. Deixas uma linha e preenches, ok? Logo, eu sei muito sobre tunas. Igualmente. E Eu são estas já ouvi esse argumento mais conclusões. vezes e faz-me Ou sempre rir. então, eu sou um gajo popular, seja lá bem o que isso for, muito conhecido no meu meio, logo eu sei imenso de tunas. É igualmente. Porque Já não. ouvi esse, como está a dizer, esse tipo de argumentos, já ouvi algumas vezes e eu, por acaso, é aquela parte em que, ok, tchau, obrigado, boa noite. Porque eu já ando há alguns anos nisto e posso dizer, e digo muitas vezes aos meus garotos mais novos, que eu estou sempre a aprender porque um gajo nunca vai saber tudo. Eu Ainda nunca vou tens saber tudo. mais. Ainda tens mais. Que é as pessoas perante isto e confrontadas perante isto, tens automaticamente o lado de lá, seja lá o lado de lá quem for e quem seja, lá estão estes arrogantes, estudiosos que julgam que sabem disto tudo. Perfeito. É a tempestade perfeita. Eu acho que nem a inteligência artificial consegue ir tão longe, não é? Naquilo que é o base fome do ridículo, não é? Do grau menos 20, já não é zero, é menos 20. Daquilo Isto que são deve ser a lógica da credibilidade os do fenómeno. arrogantes e estudiosos. Eu já num festuno há muitos anos atrás também fui chamado de Mourinho, eu e o grupo onde estava, de Mourinhos das Tunas, porque estávamos a ver as atuações e estávamos a falar sobre elas. O que um gajo faz quando vê os festivais. E depois da parte de trás Portanto, lembro-me de as ver assim, tunas, pronto, lá estão os Mourinhos das Tunas a de discutir acordo com aquilo que tu estás a isto. dizer, as tunas estão em cima de um palco, logo estão-se a exibir. Logo quem está a ver é Mourinho das Tunas. Repara na E quem sequência está em a cadeia. comentar e quem está a comentar a atuação deles, olha isto, olha aquilo, olha não sei o quê, e estão os Um Mourinhos das Tunas absurdo, a um comentar. absurdo. Lá está. Lá está. Aliás, é o risco que corremos de cada vez que abrimos estes apontamentos e vamos para a antena. Sim, Mas sim, isso, com sim, isso, sim. meus amigos e amigas, eu posso. Nós, aqui no Portal Tunas, podemos com isso muito bem. Sim. Não, Lá é vai o para o tempo lado, em que é se. para o lado dormirmos em que melhor. se- Não, Exato, não, e lá não nos vai o vão tempo dizer em que nada de alguém se novo chateava sequer. com isto. É preciso muita imaginação para nos tentarem beliscar sequer a este nível. Já ouvimos tudo. E como já ouvimos tudo, não há mais nada para ouvir. Né? Porque no É fundo é difícil disso que se se trata. entenderem, por isso, Sim, força. vão nos dizer o quê? Né? Bandidos. Editar um livro. Ah, Né? é que já se Vocês, viu. vocês não são portugueses de bem. Deviam estar naquela. Coitadas das árvores. Não és ambientalista. Ou isso. Isso é um disparate qualquer, né? Com intenções Sim, absolutamente sim. surrepentintas. Porque isso é Mas polemizar. quando é para deitar abaixo tudo o que esteja feito para tentar trazer um pouco de verdade, tudo vai servir para deitar abaixo até as coisas mais surreais, por isso. Não me admirava nada. O que nos Lançaram um livro a leva. falar sobre isto. Gastaram Não, árvores. Olha, os pobres das claro. árvores para fazer o papel. É O que nos ridículo. leva. Mas de E certeza que atenção que eu alguém podia salvo. pedir por uma coisa E desta. eu salvaguardo sempre que o que foi apurado em termos históricos é o que foi, é o que foi apurado, ponto, até o dia em que surgirão, ou não, novas provas daquilo que pode corroborar ou contrariar aquilo que foi. Isto Mas aconteceu, por exemplo, isso, quando foi estudada pelo Jean-Pierre Constantina Figa. Aconteceu. mas Tem isso é piada que transversal a foram os tudo na mesmos, mas vida. isso. Né? A verdade é que está estudada, comprovada com factos, até vir um facto e uma verdade que mostra que não é bem assim, mas isso é transversal. Ou que assine por baixo, também pode acontecer, mas já aconteceu. Exato. E que venha confirmar também, exato. Isso é transversal a tudo. O O que nos problema leva agora à está parte. quando as pessoas não conseguem perceber que isto é a melhor maneira e não ou acreditar no porque que ele disse que era e aquele sabe muito disto Pois a ou porque questão não ouviu mora. dizer. Repara que já não foi preciso o advento das redes sociais, não foi preciso o advento dos algoritmos a comandarem, ok? E a direcionarem. Não é a inteligência artificial, tal como já foi dito aqui, até noutros apontamentos ora bem é o que temos. Um,
essas ferramentas forem mal usadas, invariavelmente vão ter mais do mesmo. Portanto, não é essa a questão. Nós não estamos a falar das formas, estamos a falar do conteúdo. E o conteúdo aqui é aquilo que nós achamos que deve ser preservado acima de tudo. Acho que a melhor maneira, ou uma das melhores maneiras de credibilizar o fenómeno é ter a humildade de reconhecer que aquilo que é dito de forma comprovada, escrita, pública e publicada, ainda temos essa vantagem. Eu sou do tempo que nada disto existia. Sim. Não tinha essa Ainda há vantagem. Eu não essa, podia ainda há essa contrastar vantagem. opiniões. Eu não podia contrastar opiniões, não Com tinha como. todos os meios que temos hoje, as redes sociais, com É. com todas as formas que tu tens de chegar ao público e de passar a tua mensagem, insistir em patranha, não vai propriamente credibilizar-te. Porque, mal ou bem, também as pessoas estão cada vez Mas a mais verdade. informadas. Pois, mas a verdade é que a maioria está-se um bocadinho a borrifar. E voltamos ao mesmo, não é? Está-se a borrifar porque os mecanismos de hoje em dia de passagem de informação potenciam a desinformação, a fake news, porque as há no mundo modelo. Sim, sim. Aliás, já havia antes deste, já havia antes de haver IA, já havia antes de haver redes sociais. Não é. Eu não estou muito preocupado com aquilo para o meio tunaril é completamente indiferente daquilo que o Sr. Elon Musk está a querer fazer. Digo já de caras, não é porque não veio acrescentar porra nenhuma, desculpa aí o termo, né? À tragédia que é a incapacidade quase inata do tuno português, e porque estamos em Portugal e estamos no Portugal Tunas, temos de falar de tunas portuguesas, ok? Usei há um bocado o caso espanhol, até quase, como é que eu ia dizer, quase como prevenção, não é? Não tanto mais razão ou qualquer outra razão colateral, digamos assim, como exemplo externo. Mas no nosso caso em concreto, não faz sentido. As pessoas continuam montadas no cavalo da ignorância. E os algoritmos e a inteligência artificial só vão alimentar essa ignorância. Eu pergunto, concordas com esta afirmação? Ou achas que, independentemente de tudo que está a surgir agora e que está na BR e na moda, poderá eventualmente alterar até para pior? Não sei, pergunto eu. Eu acho que com tudo o que está neste momento ao nosso dispor, tem tudo para correr melhor. O problema é que o turno português, estava a dizer há bocado, às vezes fica a impressão que o pior inimigo do turno português é o próprio turno português. O exemplo que estamos a falar Disso não agora, há enquanto dúvida uns nenhuma. andarem a trabalhar e outros não andarem a trabalhar. Enquanto depois tens aquele meio que, não, só nos damos aqui entre nós é que sabemos, aqueles meiozinhos, isso acontece muito, por exemplo, nas cidades maiores, como no Porto e como em Lisboa, que crias aquele meio, só que se passa ali é que é. E insistirem naquilo, insistirem na mensagem que passam, e vão ser sempre o seu pior inimigo porque não se vão credibilizar e vão criar ainda mais a ideia de que somos um Sabes movimento uma coisa? contrário. Entre vários fatores, se bem me apercebi, na altura, entre vários e variadíssimos, se calhar alguns deles bem mais, ou muitos deles bem mais importantes que aquilo que eu vou referir agora. Passou exatamente pela capacidade, estou-me a referir ao fado, né, quando o fado se tornou património material da Unesco. Para usarmos um timing em concreto, ok? Ou um acontecimento, um happening, se precisa agora, em concreto. Portanto, um reconhecimento de uma cultura. Uma das coisas que eu senti na época foi que, independentemente de todas as expressões que existiam e existem e vão continuar a existir e a surgir, se calhar até mais, do próprio fado, e já havia naquele tempo, quando chegou ao momento em que ninguém pode recuar, pareceu-me, salvo melhor opinião, que todos os intervenientes, todos os atores daquele processo estavam plenamente sintonizados. Não acontece E, connosco. essa é uma das causas fundamentais para a credibilidade, independentemente de onde reconhecer ou deixar de reconhecer. Eu nem Sim, vou sim. falar disso aqui. Eu nem vou falar nisso no caso das tunas, não é? Por razões óbvias, porque senão vamos entrar na esfera do ridículo. Portanto, não vale a pena estarmos a bater no ceguinho, porque já falamos sobre isso a seu tempo. E não há nenhuma necessidade de dar tempo de antena àquilo que não merece tempo de antena. Porque esta é que é a verdade. Até que surja, de facto, alguém a mostrar provas daquilo que diz e que pretende fazer. Fechado parênteses.
Na verdade, nunca o fenómeno português de Estoril teve essa expressão. Pergunto eu, isso terá a ver, essa expressão de unanimidade, ok, em torno da sua própria credibilização e, ao mesmo tempo, elevação, não é? É a tal história, não é? Há muitas maneiras de fazer uma francinha, mas se calhar o Gordon Ramsay, não é? Se fosse fazer ali uma perninha, não é? À cúpera, Não, né? Ficava a aprender como é que se faz uma francinha e depois assim fazia a versão dele. E aquilo vinha muito mais giro. Ok? mas não era Mas uma já não é tão francinha. original, não sei o quê. Ok, mas é elevado. Ok? E isto tem a ver exatamente, a elevação tem a ver exatamente com a credibilidade. Sim, Não há outra lembro forma na de. altura lembro-me quando o Fábio foi património, depois também quando o Cantarém já foi património, depois surgiu aquela conversa do aí a tuna, porque não? É, neste momento é mais fácil a tuna espanhola conseguir fazer isto porque eles estão uniformizados no que é a tuna, do que nós cá, porque nós temos, Mas lá posso está, é dizer, o mas tuna. posso dizer que nem eles conseguem. Sim, E nem eles posso conseguem dizer e eles têm mais. aquilo uniformizado. E posso dizer Porque mais. eles, Há uns anos atrás, valentes, houve uma tentativa que chegou a passar por 6 ministérios diferentes. Verem, por favor, podcasts da Academia de História da Tuna. Está lá explicado o processo. Por um dos nem os intervenientes na primeira. espanhóis. E não conseguiram. Lá está, se nem os espanhóis que têm a questão do traje Não foi uniforme, eu vou fazer. nunca, Repara na diferença. Eles foram lá. eles Não foram lá, ficaram sim. pela intenção. Não andaram aí a colar cartaz a dizer vamos. Não. Eles E foram eles para a iam frente. excluir-nos. Eles iam excluir-nos por causa, lá está, da temática do que é a tuna portuguesa, porque nós fomos buscar o conceito a eles depois, para criar o que temos hoje em dia, mas nem nisso fomos bons para nós próprios. Porque se eles que tentaram, que têm aquilo mais uniforme do que nós, não conseguiram, como é que nós algum dia íamos conseguir? Nós vamos ter sempre aquele. Somos um Atenção, movimento cultural produtivo. há que distinguir aqui dois planos. Um plano é o da mera intenção, ou neste caso três planos. O primeiro plano, o da propaganda. Sim. Nem vou falar mais. Um plano da mera intenção. Vamos fazer e acontecer e fazer diligências, e foi o caso em concreto, desse caso em concreto, que está relatado nos podcasts da Academia de História da Tuna. Google It. Neste caso, YouTube It. Está lá tudo. Que é para poupar tempo. E depois há um plano que eu, tanto quanto eu sei, nunca ocorreu, que é o plano da entrega efetivamente de uma candidatura junto à Unesco. Pois, isso também não. Sei deles terem tentado. Se Ok, chegaram mas eu a não queria implementar uma entrar coisa como muito isso. por aí, até porque estamos nos 57 Sim, minutos, estamos sim, quase a chegar ao fim. Não é tanto sim, essa a sim. questão em si. O reconhecimento da Unesco é um reconhecimento que, sim, ok, é importante, poderá ser importante, vai da cabeça de cada um, de acordo com aquilo que nós temos aqui em Portugal, mas pelos vistos não é do interesse de praticamente ninguém. Nós fizemos um censo sobre isso que durou 6 meses. 6 meses. Sim, 6 meses a participação foi baixíssima. Portanto, não vale a pena, quer dizer, se a Mas malta aí não mais quer, uma prova como de como dizia o outro, se a alguns malta meios não quer gostam comer de marisco, dizer. ao meu amigo, se a malta não quer comer marisco e a malta tem a possibilidade de oferecer um prato, né, de uma marisqueira à malta toda, mas a malta não quer, quem somos nós, não é? Fizemos como Pôncio Pilatos, Google It. Tens aí mais um exemplo de como se vive um pouco numa bolha e em como somos os nossos piores inimigos. Aliás, não, mas mais importante que isso, é no mínimo absurdo, eu acho que é no mínimo absurdo, nós estarmos a promover uma candidatura quando a esmagadora maioria do universo que representa essa candidatura não quer. Não tem interesse. Sim, Está-se a não quer marimbar. saber. Eu acho Qual que é o interesse? seria muito mais importante criar um movimento geral nosso, em Portugal, ah, para que credibilize a Tuna como, ok, é um grupo musical que traz música, traz alegria, Ou são os seja, há bons um rapazes. trabalho que tem que ser feito anteriormente. Exatamente, é um trabalho que tem que ser feito. Primeiro temos que tornar nós um movimento sério. Temos que acabar de vez com a ideia do que, ok, lá vem os bêbados do costume. Essa é outra Infelizmente ainda as questão. há, Como é infelizmente que ainda nós as há, iríamos, como é mas que há nós muitos iríamos mais que já não justificar? são. Né? Como alguém disse muito bem nos podcasts da Academia de História da Tuna, e mais uma vez, né? Volto a referir, porque quanto a mim, pelo menos, foi o único sítio onde ouvi uma explicação clara e objetiva e, acima de tudo, realística, ok? Com realidade, na realidade e dentro da realidade,
sobre o que seria uma situação dessas em concreto. Não faz sentido nós estarmos a mandar para um campeonato. Não é? Isto é como querer jogar a Champions, não é? Quando nem sequer tens uma equipa formada. Sim. Porque é disso que Sim, estamos a falar. exatamente. É mesmo isso. É mesmo isso. Já não é, eu tenho dinheiro para contratar, não, esquece lá isso. Não, não tens uma equipa formada. Tu não tens um plantel de 22 jogadores, como é que queres ir jogar na Champions? E estás a Passa partir sempre por da terceira melhorar o divisão. nosso. É um absurdo. É um É melhorar, absurdo. primeiro melhorar o que nós temos, melhorar a nossa É imagem. evidente. Há Há grupos muito que já caminho a o percorrer. conseguiram, há grupos que já o Nesse conseguiram fazer muito sentido, facilmente. Sim, Johnny, sim, nesse sentido, porque a credibilização para mim não passa único e exclusivo. As pessoas falam da Unesco como se fosse uma espécie de santo grau, é o não é? estatuto. É aquele Nada estatuto, disso, ó, é nada o disso. patamar máximo. Não, nada Ah, disso, nada disso. É importante conquanto seja efetivamente claro para o todo da sociedade onde estamos inseridos que a tuna é efetivamente um património cultural. mas Se facilmente não chegamos à for, conclusão que de facto é. O problema é que há uns que levam mais a sério a tradição de sermos um património cultural e um movimento cultural. Tinha perguntado há pouco se éramos um movimento cultural. uhum, Sim, acho que sim, porque apesar de tudo, somos reconhecidos, a Tuna é reconhecida, temos é que melhorar um pouco também as mentalidades, e não é só do público, é mesmo dos próprios tunos, que tipo de seriedade queremos ter, que tipo de credibilidade queremos ter. Porque se queremos sim, parecer sérios, também temos que ter alguma seriedade. E antes de pensarmos em prémios da Unesco e reconhecimento da Unesco, passa primeiro por reconhecimento de quem nos vê, de quem nos vai ver, seja um festival, seja uma atuação simples na rua, no que quer que seja. Hum, se queres a credibilização, tens de começar por ser credível, acima de sério e tudo, fazer o teu trabalho bem. acima de tudo, nesse capítulo em particular, eu acho que são 35 anos, eu vou descontar não é, 32, os 3 da pandemia, não é? Ou 2 anos e meio da pandemia, lá o que é que foi. Sim. Portanto, grosso modo, 35 anos. Vou descontar os 35 anos, né, descontando a pandemia. Neste capítulo em particular, no meu entender, são 35 anos mandados para o lixo. E não tenho outra forma de o dizer. Sim. Porquê? Tivemos um programa na televisão. Tivemos uma época de estourou. Tínhamos uma aceitação pela sociedade absolutamente extraordinária, que eu acho que é irrepetível, para grande pena minha. Mas não quero fazer Sim. futurologia, porque senão não tarda nada. Na veia do Zandinga, não sei o quê. E a da Maia. Da Maia. Maia com Y. Quem não sabe quem é a Maia, liga a CMTV. Ela fala amanhã. A adivinhar coisas. Depois veio o FRA. Com o Galito novamente. Com tudo o que isso implicou. RTP, horário nobre, domingos à tarde. RTP Internacional. RTP África. RTP Memória. Está no YouTube. Está na própria página do arquivo da RTP. Todas as emissões. Todas, sem exceção. Com a apresentação de Manuel Lisboa, que hoje é quem é. Já na altura era. Sim, sim, já na altura era. Praça da Alegria, Portugal do Coração. Ok? Nós tivemos, nós tivemos o mundo na mão. Aqui em Portugal. Nós tivemos o mundo na mão. E aquilo foi como se tivesse Chegou hoje na tarde, aos sábados à tarde. deram-nos a chave do Ferrari e a primeira coisa que nós fizemos foi: não, isto vai ser fixe, é conduzir o Ferrari trajado, bandolim na mão esquerda, Superboc na mão direita e Ferrari na parede. E a culpa aqui é todos nós. E também acho que E foi há um aqui o pouco por dizer, causa do boom, o boom porque Johnny, se nos depois queremos, dessa desculpa geração, interromper-te, se nos queremos credibilizar, temos que saber apontar a nós próprios sim, onde é que sim, falhamos. Senão nunca mais somos sim. credíveis. Não é dizer, isto Neste é tudo ponto que muito estás a dizer, bonito. acho que será difícil, porque depois também o que veio ajudar a dar cabo, passa a expressão, desse momento que tivemos, foi tipo aquela multiplicação que houve já no final dos anos 90 em que davas um pontapé numa pedra e saltava uma tonelada abaixo. Ou Mas a seja, generalização tem esse problema, toca a todos. sim, No sim, fato também acontecerá, só que a a estrutura, se calhar, generalização, sociológica. infelizmente, não seguiu os Mas parâmetros que estavam. Inventou-se tudo. no fato, se calhar, não é tão grave. Não se faz sentido porquê? Porque se calhar é outro meio, tem outra sustentabilidade, tem outros alicerces
seguramente, que são muito mais interessantes e que serão muito mais lógicos do que os nossos. E funcionam, acabam por funcionar. Admito que sim, não é? Agora, é complicado, não é? Tu chegares a 2020 e qualquer coisa e ainda haver palestras, não é? De barrotes. Epá, não é? Se alguém intervém a dizer cuidado que isto é fake news e não sei, lá vêm os gajos e andamos aqui, né, numa espécie de inveja comezinha, que é uma coisa que me chateia, né? Aliás, eu não dou para esse Mas isto peditório. somos um Há país quem dê. pródigo nisto. Pierre, forte abraço, há de cá vir. O Pierre está sempre a malhar e pronto. O Pierre é basicamente o nosso, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, com o horário do dia para malhar. Né? É a onda dele. Eu não tenho pachorra para isso, man. Esquece lá isso. Também não tem. Para mim, essas palestras, para mim, fake news, são o gajo com o que eu me cruzei no Palácio Cristal. Não dá, a partir do momento em que. Não dá. Mas haja capacidade Não, de fazermos o nosso autopolígrafo a essas fake news. não, porque e agora mesmo porque estamos mesmo a caminhar para o fim, né? E se calhar vamos à pergunta derradeira ou à questão derradeira ou abordar o tema derradeiro, que é a tal história dos tempos que nós temos hoje da instagramização da tuna, como eu falei aqui com o Zé. Este apontamento tem muito a ver, não é? Se é o que temos, é o que temos à data. E à data de hoje a tuna está instagramizada, tiktokeada. Não só na rede social, mas também no seu próprio formato sociológico. Tu tens malta, Sim. perguntou eu, que investe muito mais tempo em fazer o TikTok ou o Instagram correto do que ensaiar ou aprender bandolim ou afim. Pergunto eu, isso é verdade ou é mentira? Olhando ao que vejo no Instagram, há alguns grupos, dá a ideia que sim, porque há todo um trabalho na apresentação da imagem social nas redes, mas depois eu não vejo mais nada para além Não disso. corresponde. Eu vou ser obrigado a dizer que sim, que é verdade, porque já vi, há casos que eu me questiono, está bem, mas e quando é que eu te posso ver tocar? Onde é que eu te vou ver tocar? Não, o TikTok não conheço, nunca instalei, nem sei. Não conheço, não, nunca tive, não sei a presença de tunas Mas não é no difícil, nem TikTok. precisas instalar. Tu apanhas coisas tiktokeadas noutras Sim, redes sociais. no Instagram, sim, o Instagram, mal ou bem, está mais em força E é o meio do que que está o em causa. Facebook. Voltamos ao mesmo, não é a ferramenta em causa. Não, É a mas forma. se souberes trabalhar aquilo, tens uma boa maneira de te promover. Outra coisa é quando usas aquilo para simples Mas promoção essa é que é a questão. de Promover o imagem e quê? não de o que é. Pois, Exatamente. há quem Promover o quê? promova o trabalho, há quem promova a imagem e há quem promova um vazio enorme. Mas isso também é um pouco os ventos que Atenção que eu não correm. estou a falar de quem tem 5 mil likes, ou 5 mil seguidores, ou 6 Sim, mil, ou sim, 7 sim. mil, ou 10 mil, e depois apresenta-se num palco com um trabalho sério. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar Só dos aqueles que outros. apresentam 5.000 likes e depois, se calhar, nem vão ao palco. E tu não sabes Porque, qual é o porque tu, produto. Não é? porque tu neste momento, deixas de ser uma tuna e passas a ser um influencer. Só É ganhas o, o teu like. E que los hay, ai. bom, é o que temos, João, Johnny. Exatamente. Já estamos na 1h10. Também temos que encerrar o levantamento hoje. Epá, foi uma hora porreira. Né? A ideia é mesmo Sim. esta. Nós estamos aqui sem grandes preocupações estéticas e Só nem com faltou um grandes. copito. Pá, mas agora já podemos ir para o copo. Mas, aliás, Exato, um dia deixa vou a Castelo Branco. Devemos ir a Castelo Branco. Mas eu exato. tenho, Devemos dizer. temos aí umas contas para ajustar. Não é? Em Castelo Branco, deve ser a antiga portuguesa. E pronto. Faças por isso. Opá, faz por isso, exato, faz por isso. Entretanto, vamos aguardar. Está aí o jantar Portugal Tunas à porta. Vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto, nos tempos mais próximos, vem aí também a segunda parte, né? A segunda parte, sim, a segunda parte, porque este é o ano do Tunaril. A primeira parte já foi e É a agora vem segunda a segunda volta. parte. Segunda É volta é a segunda do volta do campeonato. campeonato. Vamos ver o que é que isto nos traz, mas acho que foi uma hora e qualquer coisa de boa reflexão sobre aquilo que é o momento. Sim, Falamos um bocadinho atrás também, falamos aqui de algumas coisas importantes a ver apanhado. com o reconhecimento também daquilo que deveria ser mais reconhecido, e eu isso tenho que o dizer claramente, não é? Continuamos, não é? A ser uma espécie, a malta que estuda estas coisas continua a ser vista, não é? Tipo, Que
A verdade é incómoda e há malta que não gosta Tipo, dela. quem são estes gajos? Estás a ver? Pronto. E depois entramos na fulanização, que é Sim, sim, outra sim. arma usada pelos ignorantes. É fulanizar. Não tem resposta, né? Fulaniza. E Algo que andamos é nisto. transversal. Mas isso não é só aqui, obviamente. Sim, sim. Nós estamos a falar, isto é um programa que fala sobre o túnel. Se estivéssemos a falar sobre Sim, 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 sim. mil e uma maneiras de fazer bacalhau, seguramente teríamos aqui alguns haters, não é? Do contradições do Sá. Sem, Portanto, sem dúvida alguma. amigos, não é assim que se faz bacalhau. Então como é que é? Ora bem, aqui há duas teorias. Pronto, e ficamos todos a saber que há duas teorias, sendo certo. Alguns fazem bacalhau, nem metem bacalhau. Sendo certo, quando me respondem, aí não é bem assim, oh amigo, estás enganado, não é nada disso. Há duas teorias para. E nunca me dizem qual é a primeira, que fará a segunda. Bom, é o que temos. Vais a dizer. É o que temos. E ficamos nós que sabemos na ignorância daquele que nos disse, tu estás enganado. E há duas teorias. Ficamos a aguardar essa resposta. TikTok na cena, man. E um dia vai chegar à luz. Não ao estádio da luz, Exato. desculpa lá, à luz da sabedoria. Bom, A pelos luz da vistos. sapiência. E com esta me despeço, sendo certo em que nós temos, aqui de Portugal, nós temos a certeza absoluta, vivemos em tempos muito estranhos, onde saber é cadastro e ser ignorante é comigo. Da nossa parte é tudo. Cada vez mais. E, Johnny, forte abraço. Pá, obrigado por teres perdido Parece. parte da tua noite de hoje a fazer mais um. Olha, a darmos mais a este meio. É isso que eu acho que nós Sim. fazemos. O tal serviço público do qual Fazer um não fomos, bocadinho da nossa parte também. do qual nunca fomos obrigados a. Sim. É porque queremos e é convosco que o fazemos. Agradecer-te mais uma vez e vamos nos vendo por aí. Eu é que A agradeço. minha parte é Obrigado. tudo. Grande abraço. Ora é essa. Jorinho, forte abraço e até ao próximo. Ora bem, é o que vamos tendo, é o que temos. Até à próxima. Deus me